Escola literária ou movimento literário é um conjunto de acontecimentos históricos envolvendo a literatura. Isso vai desde o início da escrita até os dias atuais. Falando um pouco sobre literatura brasileira, ela pode ser dividida em duas eras, a era colonial e a era nacional. A era colonial é um reflexo, basicamente, da literatura portuguesa, até porque foi naquela época entre o descobrimento do Brasil até a sua independência. Bom, a era colonial pode ser dividida em 3 movimentos: o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Vamos começar com o quinhentismo, que vai ali entre 1500 a 1601. O quinhentismo tem caráter informativo e pedagógico. O quinhentismo, na parte informativa, é mais sobre as primeiras cartas que eles escreveram para informar basicamente como era o país, detalhar essas coisas. E depois a parte pedagógica, que era mais sobre os católicos tentando converter indígenas, tipo, ensinar essa parte pedagógica mesmo, tipo, para eles serem católicos. No caso, isso é chamado de jesuítas, né? Depois veio o Barroco, entre 1601 a 1768. O Barroco, ele já busca, é uma parte religiosa, sim, e ele, católica no caso, e ele busca detalhes, o rebuscamento. Ele também pode ser dividido em dois, entre o cultismo e o conceptismo. O cultismo busca mais essa parte culta e rebuscada, e o conceptismo busca a concepção. Bom, depois do barroco vem o arcadismo, entre 1768 a 1808. Ao contrário do barroco, o arcadismo busca a simplicidade, e eles começaram a falar mais sobre a independência, só que de forma mais oculta, diria, tipo, não dava para entender, foi mais ali no final, quando o país queria a independência, né? Já estava perto da independência, então eles já falavam sobre isso, mas enfim, e essa parte é ao contrário do barroco, porque o barroco era católico e o arcadismo era uma parte mais pagã, só que eles não falavam explicitamente, então é basicamente ao contrário disso. E a transição entre 1808 e 1836 da era colonial para a era nacional. Escolas da Era Nacional. As escolas da Era Nacional caracterizam pela autonomia da literatura brasileira, cujo país, nesse momento, já é independente. Romantismo, 1836-1881. Cada uma das frases do romantismo apresentam características distintas. Primeira fase, nacionalismo e indianismo. Segunda fase, egocentrismo e pessimismo. Terceira fase, liberdade. Realismo, objetividade, temática social e linguagem objetiva. Naturalismo, linguagem mais próxima da coloquial e temática polêmica. Persacianismo, arte pela arte e culto à forma. Simbolismo, 1893-1910. Subjetivismo, espiritualidade e misticismo são características que refletem o estilo desta escola. Pré-modernismo, 1910-1922. O pré-modernismo rompe com o academismo, além do que é marcado pela marginalidade de suas personagens. Modernismo, 1922-1950. O modernismo se divide em 3 fases, caracterizadas por: primeira fase, renovação estética e radicalismo. Segunda fase, temáticas nacionalistas. Terceira fase, inovações linguísticas e experimentações artísticas.
Pós-modernismo, 1990, inovações linguísticas e experimentações artísticas. Pós-modernismo, 1990 até hoje. Espontaneidade, liberdade artísticas, multiplicidade de estilo e combinação de tendências são as principais marcas dessa escola literária. O Barroco. O Barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. Por isso, toda a cultura desse período, incluindo costumes, valores e relações sociais, são chamadas de barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. As principais características do barroco são a arte robusta e exagerada, valorização dos detalhes, dualismo e contradições. No barroco literário, o cultismo e o conceptismo, a arte barroca na Europa. O estilo barroco teve início na Itália, sendo posteriormente desenvolvido entre outros países europeus, na pintura, na arquitetura, na cultura, na música e na literatura. O barroco na Itália. A Itália foi considerado o berço do Renascimento e da arte barroca, onde diversos artistas se destacaram. Um desses artistas é Caravaggio. Caracterizado pela rudez de suas obras, Caravaggio pintou temas religiosos onde explorava contraste e luz de suas sombras. Bernini. Bernini foi um escultor e arquiteto italiano. Suas obras encontram-se em Roma e no Vaticano. Borromini. Francesco Borromini, foi arquiteto e escultor italiano. Entre suas obras destacam-se Catedral de São Pedro, não sei pronunciar o resto. Andrea Pozzo. Pozzo foi arquiteto, pintor e decorador italiano. Entre suas obras estão Glorificação de Santo Inácio, Anjo da Guarda. O barroco na Espanha. A Espanha foi o centro dos poetas barrocos, dos quais se destacaram Quevedo, Góngora, Cervantes, entre outros. Eles fizeram a melhor literatura do século XVII, assimilada pelo resto da Europa a partir da segunda metade do século XVII. O barroco em Portugal. Em Portugal, o barroco vai de 1508 a 1756. Padre Antônio Vieira é o principal autor do barroco literário no país. No entanto, passou a maior parte da sua vida no Brasil. Suas principais obras são Sermões, constituinte um mundo rico e contraditório, relevam sua inteligência voltada para as coisas sacras, simultaneamente para a vida social portuguesa e brasileira. O barroco no Brasil. O barroco no Brasil foi introduzido pelo intermédio dos jesuítas no final do século XVI. Só a partir do século XVII generaliza-se nos grandes centros de produção Barroco na Espanha. A Espanha foi o centro dos poetas barrocos, onde se destacaram bastantes poetas, como por exemplo Quevedo, Góngora, Cervantes, Grácia, entre outros. Eles que fizeram a melhor literatura do século XVII, assimilada pelo resto da Europa a partir da segunda metade do século XVII. Além da literatura, o barroco espanhol também foi um dos mais marcantes desse período, onde se destaca o pintor Diego Velázquez e as suas obras, como por exemplo As Meninas, Velha Fritando Ovos e também Cristo Crucificado. O barroco em Portugal. Em Portugal, o barroco vai de 1508 a 1756. O padre Antônio de Vieira é o principal autor do barroco literário no país. No entanto, passou a maior parte da sua vida no Brasil. A sua principal obra, Os Sermões, constituem-se em um mundo rico e contraditório. A pintura do barroco português vale destacar uma pintora muito famosa que se chama Josefa de Óbidos, e dentre as suas pinturas mais famosas estão elas Maria Madalena, Calvário, a Sagrada Família, entre outros. O barroco no Brasil. No Brasil, o barroco foi introduzido no século XVIII.
mais especificamente em Minas Gerais. E foi ali que Aleijadinho planejou uma arte profundamente nacional. Os principais autores do barroco no Brasil são Bento Teixeira, Gregório Matos, Emanuel Botelho de Oliveira, Frei Vicente de Salvador e Frei Manuel de Santa Maria da Itapirica. Agora, vamos fazer um breve resumo do contexto histórico do Barroco, como ele surgiu. Bem, para começar, o Concílio de Trento, realizado em 1545 a 1563, causou grandes reformas no catolicismo em resposta à reforma protestante de Martinho Lutero. Assim, a autoridade da Igreja de Roma foi reafirmada depois de perder a maior parte dos fiéis. A Companhia de Jesus, reconhecida pelo Papa em 1545, passa a dominar quase que inteiramente o ensino. Ela exerce um papel muito importante na difusão do pensamento católico aprovado no Concílio de Trento. A Inquisição se estabeleceu na Espanha a partir de 1480 e em Portugal a partir de 1536. Ameaçava a liberdade de pensamento, o clima era de intensa austeridade e repressão. E foi nesse contexto que se desenvolveu o Barroco, numa arte eclesiástica que desejava propagar a fé católica. E a partir daí foram criando várias igrejas, capelas e monumentos como esculturas, entre outros. Acardismo é uma escola literária que se iniciou no século XVII a XVIII e ela se iniciou na Europa. Ela tem em si uma principal característica que é a oposição do Barroco, que era as escolas literárias anterior. Quando surgiu no Brasil, foi logo no início da manifestação o desejo da independência brasileira, aonde assim sendo o arcadismo a última escola literária da época colonial. Assim tendo hoje o arcadismo, os principais autores como Cláudio Manuel da Costa, Brasílio da Gama, Santa Rita e Thomas Antônio, um dos principais autores. Lembrando que o arcadismo ele apresenta uma obra com vocabulário simples. A diferença entre arcadismo e barroco. O arcadismo é para você aproveitar o agora, você viver o hoje plenamente, sem preocupação. Já o barroco, ele vai te reconciliar a espiritualidade com uma razão, tipo uma característica de contradição e contraste. Lembrando que o arcadismo também ele valoriza muito os elementos da natureza. O arcadismo teve um grande movimento e a sua característica foi a valorização pela vida. E esse movimento do arcadismo ele ocorreu no século XVIII. Como foi o desenvolvimento do arcadismo no Brasil? O arcadismo no Brasil ele se desenvolveu na segunda metade do século XVIII e se prendeu no estado de Minas Gerais, aonde havia sido descoberto ouro, que por fato marcou o local central econômico e, portanto, a cultural colonial portuguesa. Eu sou Cauã Alves da Silva Macedo e vou falar sobre as características do arcadismo, as principais obras do arcadismo e o objetivo do arcadismo. Primeiro vou falar sobre as características do arcadismo. O arcadismo foi um estilo literário que surgiu na Europa no século XVIII, durante a ascensão da Revolução Industrial e sob forte influência do dominismo, também conhecida por setecentismo ou neoclassicismo.
Esta vanguarda buscava reviver os valores estéticos do período clássico, valorizando o desejo por uma vida harmoniosa e equilibrada do homem na natureza. Exaltação da natureza. Os autores arcades desprezavam o estilo de vida agitado das cidades. Para eles, as pessoas que viviam nos grandes centros urbanos se comportavam como selvagens e perdiam a essência do homem do campo. Por isso, esses artistas valorizavam a simplicidade e a tranquilidade que emanava da natureza. Temas esses que eram recorrentes em suas obras. Valorização das tradições clássicas. A arte feita durante o período clássico, Grécia e Roma Antiga, serviu de inspiração para os autores arcades. Dessa forma, justifica-se a marcante presença da mitologia greco-romana nas obras arcádicas. Outra característica que remete ao período clássico é o uso de palavras ou expressões latinas nos textos. Agora eu vou falar sobre os objetivos do arcadismo. O arcadismo surgiu em 1756, quando fundaram a Arcadia Lusitana, uma reputada academia literária que tinha como objetivo combater os excessos do espírito barroco e orientar a produção poética para uma estética neoclássica. O objetivo central do arcadismo era utilizar a imaginação de forma mais racional, com uma simplicidade de se imitar a natureza, equilíbrio e semelhança com o que é de realidade. Com isso, o arcadismo tentava ao máximo se distanciar do movimento literário barroco. E também vou falar sobre as principais obras do arcadismo. Culto métrico, 1749, Minúsculo métrico. 1751, Labirinto de Amor. 1753, Epicédio. 1753, Lírica Ressonância. 1753, Obras Poéticas. 1768, Vila Rica. 1773, Poesia Manuscritas. 1779. E essas são suas principais obras. E é isso, pessoal. Essa é a minha parte e agradeço pela sua atenção.